Pode ligar. Mania. Som. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Pode abaixar o microfone. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração neste domingo abençoado. Quem está feliz aqui diz amém. Amém. Tá fraco, a gente pode melhorar. Quem está feliz diz amém. Amém. Isso, que você possa ser alcançado pela palavra de Deus nesta manhã. Todas as vezes que Deus permite nos reunirmos no nome dEle, Ele tem conselhos, direção, palavra e tudo isso para nos fazer bem, né, Tiago Dionísio? O pessoal já está na atividade. Estou feliz porque está de volta o nosso sonoplasta oficial, o Jonathan, está ali com as suas limitações ainda, mas está aí, né? Tem momento na nossa vida que a gente pensa que não vai passar, né, Jonathan? Passou isso pela sua cabeça lá no leito? Eu acho que dessa eu não saio mais. Mas a mão de Deus sempre está trabalhando em nosso favor. O céu está sempre em movimento, Jonathan. Sempre trabalhando em nosso favor. Eu quero convidar os irmãos a estarem de pé. Vamos fazer uma oração de início. Para darmos início, depois eu quero louvar o hino que Deus colocou no meu coração, o hino da harpa cristã. Eu quero que vocês me ajudem, tá bom? E, inclusive a Leila, eu quero que você me ajude, viu, Leila? Cantar. Você gosta dos hinos da harpa? Vamos fechar os olhos. Você que está em casa, você que está aí tendo acesso a essa live, está no nosso canal do YouTube, que você possa tirar um período agora para você orar a Deus. Coloque as suas ansiedades sobre Ele, lance as suas petições, porque Ele te ouve. Amém? Amado e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, por este momento, Senhor, que para nós é tão importante. Muitas vezes, Senhor, meu Deus, nós nos questionamos, dizendo, meu Deus, como um Deus tão grande, um Deus tão santo, nos recebe em sua casa, fala com amor ao nosso coração, e por causa disso, Senhor, meu Deus, o nosso amor aumenta, por causa da tua vontade, da tua graça e da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Fala ao nosso coração mais uma vez nesta manhã. Queremos garantir a nossa semana de bênção, entregando no teu altar a primícia do nosso dia, a primícia da nossa semana, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, nos dê discernimento da tua voz, coloca a sensibilidade em nossos ouvidos, para que possamos te ouvir com clareza, Senhor. Senhor, visita, Senhor, meu Deus, ali aquele casal, aonde estivemos ali, Senhor, meu Deus, no sábado, na sexta-feira, orando, Senhor, aonde se decidiram, Senhor, meu Deus, pelo Senhor, como Deus da sua vida. Visita eles nesta manhã. Visita, Senhor, meu Deus, a Gesislane, a Ana, Senhor. Visita também, Senhor, meu Deus, a Eunice. Visita, Senhor, meu Deus, o pastor, Senhor, meu Deus, ali, Senhor, que está sempre conosco. Pai, visita esse meu irmão, essa minha irmã que está através deste aparelho, Senhor, meu Deus, em nossa live. Também, Senhor, meu Deus, entregando o seu dia em tuas mãos, ó Pai, e nos dê direção, alegra a nossa alma. Obrigado, Senhor, pela vida do Jonathan, Senhor, que está de volta ao seu posto. Senhor, meu Deus, manuseando esses botãozinhos que nos dá condições de fazer, Senhor, meu Deus, com que essa voz chegue a tantos lugares, ó Pai. Obrigado pela vida dele, Senhor. Restaura a sua saúde, completa a tua obra, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu quero pedir para que você abra a sua harpa cristã. Pode tirar o fundo musical, Jonathan, que agora nós vamos louvar o hino da harpa. Esse hino da harpa é o hino de número 124. Hoje o nosso culto é de louvor e adoração. E é muito bom nós termos a oportunidade de louvar a Deus, né, Leila? É muito bom a gente ter essa oportunidade, porque nós poderíamos estar em tantos outros lugares hoje, Diácono Dionísio, uma hora dessa, quer dizer, poderíamos estar na cama até mais tarde, né? Mas olha o dia maravilhoso que Deus fez, gente. Olha que dia maravilhoso. O sol aí, clareando o dia, dizendo para nós, olha, enquanto você dormia, eu preparava tudo para que você vivesse esse dia. Portanto, esse é o dia que nos fez o Senhor. Portanto, nos alegremos nele, é o que diz a palavra de Deus. E nós, como gratidão, como agradecimento a Deus, vamos louvar ele com esse hino 124 da harpa cristã. Adorai o Rei.
imerso, louve ao Criador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graças em Ele mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Agora, altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Glória a Deus. Esse louvor não deixou ninguém de fora. Não deixou ninguém de fora. Verdade, Deus. Nos dizendo que todos nós devemos louvar ao Senhor. Porque Ele é o Criador.
Não importa se é grande, se é pequeno, se é criança, se é velho, se é sábio, se é todo, todos nós devemos louvar ao Senhor, né, Jonathan? Até os enfermos louvam ao Senhor. É verdade. Porque Ele é o Deus da cura, né? Eu quero pedir para que os irmãos abram a sua Bíblia. Isso. Glória a Deus, aleluia. Sonotraço oficial na área é outra coisa, Dionísio. Você está pensando o quê? Abençoa, Deus. Aleluia. João, capítulo de número 4. Aleluia. Nós queremos meditar nesse texto tão conhecido por muitos, mas conhecido e interpretado por poucos. E nesta manhã, já que estamos falando de louvor e adoração, nós vamos escutar as palavras sábias de Jesus acerca da adoração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ouvir homens inspirados por Deus, pode abaixar mais um pouquinho, Jonathan, só mais um pouquinho. É muito bom. Eu mesmo sou um amante de ouvir pessoas que tenham conhecimento, que tenham uma interpretação nítida da Bíblia. Mas ouvir Jesus é incomparável. Verdade, Deus. Porque ouvir Jesus, as palavras dele é inquestionável. Quem ousaria questionar Jesus o que ele diz? Quem ousaria? Se as palavras dele são palavras de vida, como diz o apóstolo Pedro. Abençoa, Deus. Então, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 4, nos mostra um encontro interessante. O encontro de alguém que pensava conhecer alguma coisa a respeito de adoração, e o encontro daquele que sabia o que era adoração. E nesse encontro houve o desenrolar do conhecimento divino e um aprendizado irrevogável. Diz assim o texto: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi depois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança de Jacó, que tinha dado aos seus filhos, inclusive o seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio então uma mulher de Samaria para tirar água do poço. Então, nesse episódio, Jesus disse àquela mulher: dar-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida e ele permanecia ali só. E disse-lhe então, pois, aquela mulher samaritana: como sendo tu judeu me impede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque na verdade os judeus não se comunicavam com o samaritano, pois os tinham como impuro. Jesus então respondeu àquela mulher: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. E disse-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, o poço é fundo. Aonde, pois, tens essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e até mesmo o seu gado? E Jesus então lhe respondeu: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará uma fonte de vida que salva para a vida eterna. E disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido, vem cá. Presta atenção. E a mulher respondeu a ele: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, você não tem marido,
porque tiveste já 5, e o que agora tem não é teu. Com isso, disseste de verdade. E disse-lhe então a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e adoram até hoje. Mas vós, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe então Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e na verdade já chegou, é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram. Amém, querido? Amém. Aleluia. Eu fiz questão de ler um pouco extensa a leitura, para que nós possamos ter uma compreensão dessa conversa de Jesus com a samaritana. Jesus se aproxima daquela mulher pedindo água. Nós conhecemos no contexto histórico que aquela mulher esperava aquela determinada hora para ir tirar água ao poço, por causa da situação que ela vivia. Uma situação em que uma mulher, por ter passado por alguns relacionamentos, ela não era bem vista naquela cidade. E por causa disso, ela se sentia envergonhada. E por causa dessa vergonha, ela deixava para ir nesse horário, que era o horário do sol mais escaldejante nesse horário da tarde, que era por volta do meio-dia, 2 horas, 3 horas da tarde. Então, nesse horário que o sol era castigante, ninguém ia ao poço tirar água. Era quando o poço estava vazio. Era o horário que ela determinou para ir buscar, para não ter que dar satisfação para ninguém, para não ter que ouvir zombaria de ninguém, para não ter que ouvir ninguém meneando o pescoço, olhando para ela de baixo para cima, de cima para baixo, evitando constrangimento. Mas naquele dia, alguém desejava encontrar com ela. Naquele dia, alguém desejou ter um encontro com ela para mudar aquela situação, para dizer para ela: olha, as coisas não são realmente assim. Sabe por quê, Diácono Dionísio? Às vezes, é a gente que se diminui. Às vezes, a gente se diminui. A gente nem espera que as pessoas diminuam a gente mesmo já se diminui. Não sabendo se posicionar, não sabendo se colocar na posição que um dia Deus nos chamou para estar. E Jesus queria mudar aquela realidade. O interessante é que ele começa pedindo água para ela. Me dê um pouco dessa água aí. Mas o entendimento dela ainda era curto. E pensava que Jesus estava se referindo àquela água do poço. Mas Jesus estava falando de uma água diferente. De uma água que mata a sede de uma vez por todas. É dessa água, Jonathan, que a gente precisa tomar todos os dias. Porque é uma água, ela elimina a sede, mas ela nos dá o desejo de estar bebendo dela sempre. Glória a Deus, aleluia. Quem experimenta uma vez essa água não quer deixar de beber essa água. Era dessa água que Jesus estava falando para aquela mulher. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nessa conversa, Jesus revela a situação daquela mulher, mesmo sem ela falar. Sabe por quê, Leila? Porque Deus conhece tudo. Verdade, glória a Deus, aleluia, Jesus. Só existe 2 coisas que não dá para a gente enganar, Dionísio. É a Deus e a nossa consciência. É, Deus. Porque Deus sabe de tudo. E a nossa consciência guarda tudo. Verdade. São 2 pessoas que a gente não consegue ludibriar. É a nós mesmo e a Deus. É, aleluia. E mesmo sem ela falar nada, Jesus falou: a sua vida é assim, 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 assim. Glória a Deus, aleluia. E ela então fala assim: meu Deus, tu és profeta. Porque o verdadeiro profeta não é aquele que especula a sua vida para depois falar da sua vida. É aquele que recebe uma revelação de Deus para a sua vida, mas essa revelação tem um propósito, não é um propósito de te lançar em rosto, é o propósito de te mostrar uma nova direção e uma nova saída.
Glória a Deus. Aleluia. Essa deve ser a proposta do verdadeiro profeta. Não é oferecer chave de casa para ninguém, chave de carro para ninguém. O verdadeiro profeta, quando ele tem uma revelação acerca da sua vida, Dionísio, é para falar para você: eu tenho uma saída para a sua vida, eu tenho uma solução para a sua vida, porque vem de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando ela diz isso, aí muda o cenário da conversa. Esse homem é profeta. Senhor, me tira uma dúvida, estou parafraseando. Me tira uma dúvida aqui que eu sempre tive, desde pequena, quando eu ouço os ensinos dos meus pais, dos religiosos. Porque eu quero adorar ao Pai. Mas existem muitas dúvidas acerca disso na minha vida. Porque os meus pais dizem que é no monte que se deve adorar. Mas vocês que são judeus dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. Me tira essa dúvida, por favor. Porque às vezes, Dionísio, a gente está perdido nessa questão de adorar a Deus. É Deus. Às vezes a gente pensa que adorar a Deus é ensaiar um hino em casa e vir cantar na igreja. Às vezes a gente pensa que adorar a Deus é você montar um belo sermão e você pregar à noite no culto. Quando na verdade a adoração a Deus é totalmente diferente. Você adora a Deus, Jonathan, mesmo sem cantar. Você adora a Deus mesmo sem pregar. Você adora a Deus quando você tem no seu coração o desejo de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você adora a Deus dessa maneira. E Jesus então entra na conversa dela. Quer dizer que a sua dúvida é essa. Então vou te falar uma coisa. Nem no monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão daqui a um tempo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque aqueles que adoram a Deus têm que entender que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Mudou o cenário da conversa. Jesus não insistiu com aquela mulher: você já teve um monte de relacionamento e não deu certo. Você vem escondida tomar água por causa da tua vergonha. Não, Jesus não insistiu nisso. Porque Jesus está interessado em desvendar os mistérios sobre a nossa vida, aleluia, de tirar as nossas dúvidas para o nosso crescimento. Aleluia. Deus, aleluia. Os nossos erros, as nossas falhas não vão servir para Jesus lançar nada em nosso rosto. Glória a Deus. Quem faz isso é o homem. Verdade, Deus. É o ser humano que faz isso. Deus não. Eu estava meditando nesse texto e eu consegui identificar aqui os princípios da verdadeira adoração, revelado pelo próprio Jesus na conversa com aquela mulher. Aleluia, Deus. Dionísio, Jesus sabe que às vezes pessoas atrapalham a obra dele na vida de outras. É verdade, Deus. Aí o que ele faz? Ele manda os discípulos ir comprar comida. É Deus. Porque tem momento, Leila, que Jesus quer falar com você a sós. Verdade. Glória a Deus. Entendeu, Jonathan? Quer tirar todo mundo de perto de você, porque às vezes as pessoas podem te influenciar e você sair na direção que Deus quer que você saia. É Deus. Vai comprar comida, deixa eu sozinho aqui porque eu tenho que tratar com a samaritana. Glória a Deus. Eu quero transformar a vida dessa mulher. E Jesus começa a tirar a dúvida daquela mulher, a falar dos verdadeiros princípios de uma verdadeira adoração. Jesus está falando aqui de verdadeira adoração. Aleluia. Jesus está falando aqui de alguém que faz algo genuíno, não da boca para fora, Dionísio. E o primeiro princípio de se adorar a Deus de verdade, sabe qual é? Começa no anonimato. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque o verdadeiro adorador nem sempre está em evidência. Nem sempre ele tem a cara dele no cartaz.
Nem sempre ele vai aparecer na mídia, porque não é sobre cantar, não é sobre aparecer. Por que o texto diz que o anonimato é um dos princípios do verdadeiro adorador? Porque Jesus está falando aqui que Jesus procura. Não se procura aquilo que está na nossa cara, não se procura aquilo que está em evidência. Glória a Deus. Se procura aquilo que está no oculto, se procura aquilo que está no anonimato. Glória a Deus. Se eu fosse te procurar, Dionísio, agora, eu não teria o porquê. Porque você que está aqui na minha frente. Mas talvez, se eu fosse procurar o pastor Damião, eu teria que fazê-lo, porque eu não estou conseguindo enxergar, então eu vou ter que sair procurando. Onde será que está o pastor Damião? Anonimato não quer dizer que você não tenha valor nenhum. Aleluia, Jesus. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, o Pai está procurando, só que aí tem uma realidade muito grande que a gente não atenta para isso. Porque na maioria das vezes a gente passa pelo texto correndo, com a leitura, a gente tem pressa de acabar a leitura logo e a gente não medita. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar, não somente ler, Dionísio. Ler qualquer pessoa pode ler, mas para você interpretar de uma forma correta, você tem que meditar naquilo que você está lendo. E Jesus diz para ela: o Pai está procurando aqueles que o adorem em espírito e verdade. Nunca foi o propósito de Deus ter adoração. Sabia disso, Dionísio? Parece uma heresia o que eu estou dizendo aqui. Nunca foi o propósito central de Deus ter adoração, buscar adoração. Ele busca adoradores, que é diferente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus tem que encontrar em mim um adorador, não somente uma adoração. É isso que Jesus está dizendo para a mulher. O Pai está procurando aqueles que o adorem em espírito e verdade. Por isso que ele diz em espírito e em verdade. Glória a Deus. Porque o adorador deve chegar primeiro na presença de Deus do que o adorador da adoração. O adorador tem que chegar primeiro. Foi assim com a oferta de Caim. Aleluia. Foi assim com a oferta de Abel. Um queria que a adoração chegasse, o outro chegou primeiro como adorador. É Deus. E a quem Deus recebe é aquele que é adorador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A adoração que nós conhecemos hoje, colocada no altar de Deus como adoração, não há dificuldade em as pessoas entregarem. Aleluia, Deus. Mas Deus conhece ao coração. Verdade. E que Jesus começa a dialogar com aquela mulher e começa a falar para ela: olha, o Pai está procurando. Tem muita gente em evidência aí. Tem muita gente queimando incenso. Tem muita gente matando bezerro. Tem muita gente oferecendo novilha. Mas o Pai continua procurando. Aleluia, glória. Porque não conseguiu encontrar ainda. Você lembra daquele menino relatando a respeito de Davi diante de Saul? Quando aquele espírito perturbava Saul, tirava a sua paz. E alguém sábio disse assim: eu sei o que pode resolver isso aí, rei. É uma adoração verdadeira. Aleluia. Vê se você acha alguém que toque harpa, porque o som da harpa, ela entra na alma. E alguém se levanta e diz: eu conheço um. Poxa vida, até esse relato ninguém sabia da existência de Davi tocando harpa. Porque Davi vivia lá no pasto, no meio das ovelhas, sem plateia, sem aplausos, mas adorando a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Adorando sem buscar plateia, sem buscar aplausos, sem buscar evidência, sem buscar o nome no cartaz. Já Davi estava adorando, mas Deus mostra a Davi para esse rapaz. Aleluia.
É por isso que quando Samuel entra na casa de Jessé, e que vai passando todos os seus irmãos para serem ungidos, vai passando um a um e Deus não achei. Mas Senhor, olha Eliabe aqui, olha o físico, não achei ainda, Samuel. Eu ainda não achei alguém segundo o meu coração. Mas como Deus não se engana, disse para Jessé, mas acabou os mancebos? Não, tem um pequenininho lá no Glória campo. a Deus, aleluia, Jesus. Mas ele é cuidador de ovelha. O que você quer com um cuidador de ovelha? O que você quer com uma pessoa simples? Uma pessoa que não sabe falar direito, Dionísio. Uma pessoa que não teve altos estudos, que não se formou. Às vezes as pessoas medem as outras por causa disso, quando na verdade a ótica de Deus é diferente. Deus já vai com o seu olhar dentro do coração e consegue identificar o coração do ser humano e busca uma Davi, porque Deus achou em Davi um verdadeiro adorador. Aleluia, glória a Deus. E Jesus está dizendo para a mulher: o Pai está procurando. Aleluia. Eu fico pensando assim, irmãos, nós que estamos sempre na casa do Senhor, nós que estamos sempre nos cultos, nós que ofertamos para a casa do Senhor, nós que dizimamos para a casa do Senhor, nós que fazemos visitas, como fizemos na sexta-feira, nós que vamos no hospital orar por enfermos, nós que saímos convidando pessoas, entregando panfleto, falando dos nossos cultos. Será que Deus consegue olhar para nós e encontrar um verdadeiro adorador? É Deus. Ou será que a gente está fazendo isso para aparecer na mídia? Ou será que a gente está fazendo isso para alguém dizer, olha, ele está fazendo, olha, ela está fazendo? Qual será o intento real do nosso coração? Porque naquela época, Dionísio, todo mundo subia no monte para oferecer sacrifícios a Deus. Existiam as festas em Jerusalém, festas que duravam 7 dias, Jonathan. As pessoas subiam para lá para adorar a Deus, mas Jesus está dizendo, o Pai está procurando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Pai está procurando. Só se procura aquilo que não se vê, irmãos. Lembra daquela mulher que perdeu a dracma? Ela começou a procurar a dracma dentro de casa, porque só se procura aquilo que evidentemente não se vê. Então a gente sai procurando. Jesus está dizendo assim, o Pai está procurando. Aleluia, glória a Deus. Nem todos esses que você vê adorando estão adorando. Verdade. Você lembra da parábola que Jesus contou a respeito daquele homem espancado no meio do caminho? Reforça aquilo que Jesus está dizendo para a mulher. O homem foi espancado, foi roubado, deixado quase morto na estrada. Daqui a pouco desce um sacerdote. O sacerdote olha a situação daquele infeliz, meneia e diz, eu não tenho nada a ver com isso, e vai embora. Daqui a pouco desce um levita, aquele que estava adorando lá no templo. Tinha acabado de sair do culto, Jonathan. Olha a situação daquele infeliz e diz, eu não tenho nada a ver com isso. Ele que arca com seus problemas. E foi embora. Mas um samaritano, que era rejeitado, que era desprezado, que era marginalizado, todos olhavam para ele e diziam, impuro, não é judeu autêntico, casou com gente estranha, é impuro, não é 100%. Esse olha para aquele infeliz e diz, eu não posso deixar ele nessa situação, eu tenho que fazer alguma coisa. E Jesus pega esse homem como exemplo e olha para os seus discípulos, olha para aquele moço rico e diz, quem que você acha que foi o próximo desse que foi espancado e roubado? E eles foram obrigados a reconhecer aquele que os outros. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque o adorar a Deus vai além de oferecer um louvor a Ele.
vai além de dizer assim no altar: eu amo o Senhor, eu amo estar em sua casa. Vai além disso. Nós adoramos a Deus quando nós representamos a Deus com as ações que Deus faria. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando você precisar, Dionísio, Deus vai estender a mão para te socorrer. Verdade. E isso nós devemos fazer também, como adoradores. Entendeu, missionária Ana? Entendeu, Helene? Entendeu, Leila? Aleluia. Aquela mulher começa a ouvir aquela adoração que Jesus dizia. Talvez surgiu muitas dúvidas. Como procurando? Se a gente ouve falar que lá em Jerusalém estão os verdadeiros adoradores, se lá é o centro da adoração, porque Jerusalém é conhecido como o centro da adoração genuína. E agora chega um homem e diz assim: olha, o Pai está procurando. Aleluia, Jesus. Nem tudo é o que você vê. Porque às vezes a gente está só no físico da presença de Deus. Verdade. Mas o coração está longe. O coração está preocupado com os nossos anseios, nossos desejos, nossas conquistas, nossas vontades. E não tem lugar para Deus habitar. Não tem lugar. Às vezes o Espírito Santo quer até habitar, mas está querendo dizer assim: dá para você levantar um pouquinho dessa cadeira aí para me sentar? Aleluia. Porque a nossa vida, Diácono Dionísio, é como se fosse um grande carro, Jonathan, aonde só tem um banco na direção. E quando a gente coloca o Espírito Santo no passageiro, não tem como o Espírito Santo dirigir a gente. Às vezes a gente não deixa o Espírito Santo entrar, sentar no banco da direção. Ele até está com a gente, mas de carona. Se é que vocês entendem. Não, o Espírito Santo está comigo. De vez em quando ele até fala, porque ele está no carona. E a gente consegue ouvir ele. Mas ele não consegue ter a direção, porque eu estou sentado no banco. Eu estou sentado no banco da direção. Eu estou dirigindo a minha vida. Eu estou fazendo o que eu quero. Eu estou fazendo o que eu desejo. E o Espírito Santo, rapaz, você vai bater. Essa velocidade está muito grande. Você vai ser multado. Cuidado com a lombada. Mas a gente não escuta. A gente está na direção. Verdade. A gente ainda diz para ele assim: ei, calma aí que eu sei o que eu estou fazendo. A gente ainda fala para o Espírito Santo sentado no carona: ei, eu sei o que eu tenho experiência nisso. E às vezes a gente quebra a cara, Diácono Dionísio, porque Pedro também tinha experiência em pesca. E ele foi pescar, pescou a noite inteira e não pegou nada. Cadê a experiência? Não é sobre experiência, não é sobre saber o que está fazendo, é sobre obedecer às ordens do Mestre. Glória a Deus, aleluia. Essa é a vontade de Deus. O Pai procura aqueles que o adorem, não dos lábios para fora, Aleluia, Jesus. mas em espírito e em verdade. Aleluia. Querido, tem uma coisa muito essencial para se adorar em espírito dele. Não tem como a gente entrar na dimensão espiritual sem oração. Verdade. Não tem como. E quando a gente fala para a gente ter uma vida de oração, Diácono Dionísio, não é você chegar no templo, você dobrar o joelho e ficar uma hora orando. Não é nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a comunhão com Deus. Você está sempre falando com Deus, sempre pedindo a direção de Deus. Glória a Deus. A gente não pode fazer nada sem pedir a direção de Deus, Leila. É verdade, Deus. Senão a gente passa a ser Senhor e Deus o servo. Você já viu um servo? A gente fala de servo, aí dá para ter uma ideia dessas novelas que passam aí na televisão, daquele tempo antigo da escravidão. Inclusive está passando uma agora. Acho que é na Globo ou na Record, não sei. Acho que na Record. E você nunca vai ver um servo, um escravo dizendo para o Senhor: você tem que fazer isso e isso. Nunca vai ver. Você vai ver o Senhor falando: olha, servo, você tem que fazer isso, isso e isso. Verdade, Deus. Porque quem manda é o Senhor. E o servo só obedece. Essa é a dinâmica oficial.
Mas às vezes a gente está agindo de forma diferente. Em espírito, adorar em espírito é viver uma vida dedicada a Deus, é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de obediência da palavra. Aí quando você vai entregar alguma coisa, não tem como sair alguma coisa errada, gente. Não tem como sair errado, porque você está dentro daquela dimensão espiritual. Verdade, Senhor. Aí você entra na atmosfera da adoração. E você consegue então entregar uma verdadeira adoração em espírito. Entendeu, Dionísio? Entendeu, Leila? Entendeu, Jonathan? Entendeu, irmãos? Os irmãos que estão na nossa live. Essa conversa rendeu uma mudança de vida para aquela mulher. Aquela mulher saiu dali da presença de Jesus transformada, com as suas dúvidas todas sanadas. Por que a gente não pode servir a Deus com dúvidas? Jesus chegou na presença daquela mulher, aquela mulher tinha uma interpretação das coisas, mas ela saiu dali com as suas interpretações totalmente dissipada pelo ensino de Jesus e entendendo a real verdade. Porque terrível coisa é, Leila, é você chegar diante de Deus com as suas convicções, com aquilo que você sabe, com aquilo que você pensa, e você não querer o ensino de Jesus. Aquela mulher em nenhum momento compreendeu, não é bem assim, Jesus. Porque com as palavras de Deus não tem como revogar. Quem é que vai olhar para a palavra de Deus e dizer, não é bem assim? Existem alguns ignorantes que sim, falam até que está ultrapassado o ensino da palavra. Mas isso aí era para os antigos, isso aí era naquele tempo. Não tem nada a ver. O texto bíblico diz que passarão os céus e terra, mas as palavras do Senhor nunca hão de passar. Glória a Deus. Porque as palavras do Senhor são verdade, são espírito e vida. Não existe passado na palavra do Senhor. Aquela mulher começou o diálogo com Jesus com as suas convicções, as suas interpretações, mas quando começou a ouvir Jesus, disse, poxa vida, eu pensava totalmente errado. Deus. Porque foi isso que me ensinaram a vida inteira. É interessante que, não vou nem mencionar isso, deixa isso aí para outra situação. Hoje não é culto de doutrina, hoje é culto de louvor e adoração, e a gente está entendendo o que é ser um adorador. Porque o adorador, ele já entrega a sua adoração com a sua vida. Aleluia, Deus. Não tem nada a ver com ensaiar hino, gente, para cantar na igreja. Não tem nada a ver com ter o nome lá no cartaz, levita fulano de tal, levita não sei quanto. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma vida de dedicação a Deus. Aleluia. Tem a ver com uma vida de perseverança. Aleluia. Uma vida de verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê, Dionísio? Não é sobre a adoração, é sobre o adorador. É sobre o adorador, não sobre a adoração. Glória a Deus. Porque você quer ver uma coisa? A pessoa que é adorador, Leila, ela vai dar um conselho para uma pessoa, ela está adorando a Deus. O padeiro faz o que, irmãos? O que o padeiro faz, gente? Bom. O que o confeiteiro faz, missionária Ana? Confeito, né? Verdade. O que o marceneiro faz, Leila? Móveis. Dá para entender? Há dúvidas para o padeiro para fazer pão? Há dúvidas? Porque é próprio dele. Porque ele aprendeu a fazer o pão.
E quando ele aprende a fazer o pão, ele está capacitado a fazer o quê? E ensinar outras pessoas a fazerem. Aleluia. Aleluia. Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, não é a respeito de adoração, mas não é monte, não é Jerusalém, não é lugar nenhum. Se não for em espírito e em verdade, não existe adoração. Glória a Deus, aleluia. Se não for em espírito e verdade, não há adoração. Se isso não for vindo aqui de dentro. Glória a Deus. E Deus conhece o interior. Deus conhece a intenção do coração, Jonathan. Eu posso ensaiar 3 hinos bonitos, eu posso cantar com uma voz maravilhosa, mas se isso não estiver saindo daqui dentro do coração, para Deus, não é nada. Verdade, Deus. Eu posso alegrar a igreja, eu posso alegrar os irmãos, fazer os irmãos cantarem juntos, falar: meu Deus, como esse levita aí tem uma voz maravilhosa, como esse homem logo mais, se o coração está fazendo isso em espírito e em verdade. Você conhece isso quando você convida para um culto sem microfone. Aleluia, Deus. Convida um adorador para um culto sem microfone, para um culto onde tem 2, 3 pessoas, para ver se ele vem. É, Deus. Afinal de contas, a adoração dele está sendo para quem? Para a plateia? Para aqueles que o ouvem? Porque ouvindo os aplaude. É por isso que Deus fala que Davi era homem segundo o seu coração, Jonathan, porque ele tocava harpa para as ovelhas, gente. A ovelha não fala, não aplaude, não elogia, porque a intenção dele nunca foi agradar as ovelhas, mas alcançar o coração de Deus. E é só Deus que tem o poder de conhecer a mim e a você por dentro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu posso estar aqui com essa roupa bonita, olha que elegância que eu estou, todo bonitão hoje, gente. Estou todo elegante, bonitão. Estou pregando a palavra aqui. De repente vocês até falam: meu Deus, que mensagem. Mas se o meu coração está onde? Qual é a intenção dessa mensagem nessa manhã? É, Deus. É para quem que eu estou oferecendo o meu louvor, a minha adoração? Para quem? Glória a Deus. É só Deus que pode saber, gente. Será que quando eu saio daqui desse culto, será que quando eu estou na rua, será que quando eu estou no meu trabalho, será que eu sou um adorador? Ou sou uma pessoa comum? Glória a Deus. Confundido com qualquer pessoa? Existia um amigo meu, ele tinha esse trocadilho. Ele falava: o Edson, lá no meu trabalho está cheio de crente 007. Como assim, rapaz? Ninguém sabe que ele é crente, porque quando ele está lá, ele está no meio dos homens falando piada. Quando passa uma mulher, ele cresce o olho e vai acompanhando com o olho. Quer dizer, ninguém sabe que ele é crente, porque ele faz as mesmas coisas que os homens do mundo fazem. Não há nele diferença. Mas quando chega na igreja, ele está de terno, está de gravata, está com a pastinha. Naquela época eu usava muito pastinha, né? Os crentes se convertiam, já compravam logo uma pastinha. Aí aqueles crentes mais tradicionais olhavam para ele e falavam: rapaz, aqui não testemunha. Estou falando isso para dar uma descontraída, para a gente entender, gente, que não tem como adorar a Deus se não for em espírito, se não for de verdade. Porque eu posso ludibriar qualquer pessoa que me ouve, gente, mas a Deus eu não consigo. Verdade. E a consequência de querer enganar Deus é o tropeço lá na frente. É, Deus. É o escândalo lá na frente. É a desistência lá na frente. Você quer conhecer uma pessoa que realmente adora a Deus? Você nunca vai ver ela desistindo. Glória a Deus, aleluia. Ela vai caminhar com a fraqueza dela, mas ela não desiste. Ela vai caminhar com os erros dela, mas ela não desiste. Está sempre na presença de Deus. Porque se tem um lugar que pode nos transformar, Jonathan, é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquela mulher, ela sai da presença de Deus não como uma mulher comum mais.
Eu não vou ler o texto que não há necessidade. Ela chegou na presença de Jesus, ali naquele poço, como uma mulher desaprovada pela sociedade, como uma mulher envergonhada pelos seus próprios passados, pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias decisões, por muitas dúvidas que ela permeava. Mas ela saiu da presença de Jesus como uma missionária evangelista. Glória a Deus. Aleluia. Ela entrou na cidade agora pregando a palavra de Deus e com autoridade. Aleluia, Deus. E muitos que ouviram ela já não falaram: ah, mas quem é você, meu? Não! O espírito de adorador agora estava sobre a vida dela. Ela conhecia a verdade agora. E quando ela falava, o espírito convencia Aleluia. as pessoas que ouviam. Porque só existe um Dionísio que pode convencer as pessoas: o Espírito Santo. Glória a Deus. É interessante que eu vou até pegar esse gancho aqui da nossa visita na sexta-feira. Olha que coisa interessante. É que não é sobre nós, é sobre o Espírito que habita em nós. É só Ele que pode convencer um homem. E quando a gente chegou lá, Jonathan, para fazer uma oração, aquele senhorzinho de 80 e quantos anos, Denise? 81 anos? Quantos anos ele tem? 81. 81 anos, gente. Começa a imaginar aí uma pessoa de 81 anos. Quantas coisas não viveu na vida, gente? Quantas coisas não viu na vida? Quantas coisas não ouviu na vida? E ele olhou para mim ali e disse assim para mim: ó, eu estou precisando da oração, mas eu não vou precisar sair da minha religião não, né? Que eu sou católico. Porque as pessoas têm muitas informações trocadas, Jonathan. Quando nós pregamos a palavra, a gente não está pregando religião para ninguém, a gente não está querendo tirar ninguém da igreja de ninguém, a gente está querendo propagar a palavra real de Deus. Aleluia, Jesus. E eu falei para ele: mas não se preocupa com a religião que você é, não. Se preocupe em ouvir a voz de Deus. Nós vamos orar pela sua vida e o Deus que nós servimos vai realizar algo na sua vida, vai transformar algo dentro de você. Glória a Deus. A gente não está aqui para tirar você da sua igreja, não. E ali lemos um texto bíblico, fizemos uma oração. Daqui a pouco ele falou assim: eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi que convenceu aquele homem? Foi as minhas palavras persuasivas? Não! Foi o Espírito Santo de Deus, Glória a irmão, Deus. que vem através da sua palavra. Aleluia, Jesus. É só o Espírito Santo que consegue convencer as pessoas, Dionísio. O Espírito Santo entra dentro do íntimo da pessoa e diz: rapaz, eu estou te esperando há muito tempo, vem para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. E a pessoa finalmente se entrega. Se não for por Espírito e verdade, Jonathan, a gente não chega a lugar nenhum. Verdade. Às vezes as pessoas olham para as pessoas e dizem: poxa, mas a gente está insistindo tanto que aquela pessoa, a gente já foi lá, já pregou, já convidou para ir para o culto, já foi para ir, mas a pessoa não se firma, vai lá a pessoa no pecado de novo, vai lá a pessoa. Minha irmã, não é a gente que faz isso. O nosso trabalho é pregar a palavra de Deus e que o Espírito de Deus fale ao coração da pessoa. Porque quando o Espírito de Deus fala no interior, Jonathan, não tem como continuar do mesmo jeito. Não tem como. As coisas vão mudando, sabe? O raciocínio muda. A vontade de ser diferente vem. E a gente vai mudando gradativamente, sem ninguém forçar ninguém, sem ninguém obrigar ninguém. Não se obriga ninguém a vir para a igreja, gente. Não se obriga ninguém a ser crente. É o Espírito Santo que trabalha na vida da pessoa e transforma ela quando ela deixa. Aleluia. Deus, aleluia. Se aquela mulher olhasse para Jesus e dissesse: eu não quero ouvir nada disso aí. Uma que você é judeu, não tem nem por que estar te ouvindo, porque você se acha melhor que a gente. Mas quando Jesus falava com aquela mulher, o Espírito Santo trabalhava na sua vida e ia causando interesse para ela saber a real verdade que Jesus tinha que falar. Aleluia. E quando ela sai de lá, ela entra na sua cidade e ela diz: eu achei alguém que veio de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Eu não falei nada da minha vida, mas Ele conhecia tudo e Ele não me rejeitou. Glória a Deus. Ele continuou conversando comigo, mesmo sabendo quem eu era. Ele disse que eu posso me tornar um adorador, só que eu tenho que fazer isso em espírito e em verdade. Não é nem no monte, não é nem em Jerusalém, é no meu espírito. E só assim, Diácono Dionísio, que nós nos tornamos verdadeiros adoradores. A pergunta nesta manhã é essa para você que está na nossa live, para os irmãos que estão aqui presentes. Para quem tem sido a sua adoração? Aleluia, glória a Deus. Para quem você quer mostrar esse amor que você diz sentir para Deus? Mostre para Ele. Só que para mostrar para Deus não é no âmbito físico, é no âmbito espiritual. Deixa Deus conhecer o verdadeiro adorador que há em você, aí dentro de você. Nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas escolhas. E como a gente pode fazer isso sempre em contato com Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir a direção de Deus. Tudo. Para a gente não se arrepender lá atrás e a gente começar a questionar a Deus. Por que isso acontece na minha vida? Por que sobrevivi sobre isso? É porque você não ouviu o conselho de Deus. É porque o conselho de Deus pareceu tudo demais para você. Porque a vontade de Deus, os conselhos de Deus vai contra a nossa vontade. A gente anseia conquistar muita coisa, viver muita coisa, mas Deus também tem os seus propósitos, Dionísio. Você acha que era de livre e espontânea vontade que eu gostaria de estar aqui agora num pleno domingo como esse? É Deus. Mas é que quando Deus chama a gente no espírito, ali não tem muito o que fazer. Às vezes você vai se arrastando, mas você tem que ir, porque você sabe que se eu for contra o conselho de Deus, eu vou atrair maldição para a minha vida. É Deus. E a gente já tem problemas voluntários, né? Que ele já vem, sai sem bater na porta, já vem sem pedir licença. Isso aí é da vida. É o famoso dia mau que a Bíblia diz. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo de número 6, ele diz assim: o dia mau vem. E vocês têm que se revestir da armadura de Deus para resistir o dia mau. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E só assim a gente vai conseguir ser um adorador. Mais uma vez eu repito para que fique bem gravado na nossa mente: não é sobre adoração, é sobre ser adorador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é sobre adoração, é sobre ser adorador. Amém, queridos? Amém. Valeu a pena vir aqui nessa manhã? Diga amém. Amém. É bom demais poder ouvir a palavra de Deus. É maravilhoso. Não uma palavra do pregador, não uma palavra daquele que está pregando, mas a palavra de Deus. De uma forma simples, uma conversa simples de Jesus com aquela mulher transformou a vida dela. E essa mesma palavra, Dionísio, tem transformado vidas até hoje. Essa palavra simples, eu não precisei aqui usar hermenêutica, homilética, eu não precisei parafrasear em todo o sermão, eu não precisei falar palavras desconexas para convencer ninguém, porque isso não vai adiantar nada. Pode mostrar conhecimento que eu adquiri numa sala teológica, mas para transformar pessoas não serve de nada. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração final e nós vamos tomar um chocolate quente que hoje a Helenita fez. Foi a Helenita ou foi a Leila? Eu nem vi quem. Foi a Helenita que fez um chocolate quente hoje. E vamos para a nossa casa abençoada. Que Deus possa ter alcançado o teu coração, querido. Você que está nas nossas redes sociais, atente para isso. Procure ser um adorador antes de entregar a tua adoração, para que essa adoração seja genuína, seja em espírito e em verdade. Glória a Deus. Porque até hoje o Pai continua procurando. No jardim, Deus procurou Adão. Cadê você, Adão? No cenário de Sicar, Jesus disse que o Pai continua procurando até hoje. Se procura, é porque ainda está perdido.
Aonde está você nessa manhã? Deixa Deus te ver. Deixa Deus te achar. Não como alguém que vai oferecer uma adoração, mas alguém que vai se tornar um adorador. Glória a Deus. Fecha seus olhos. Amado eterno Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã, Senhor, por esta palavra. Que esta palavra possa estar impregnada no nosso coração, Senhor. Que não venha a ser, Senhor, somente mais um sermão. Que não venha a ser, Senhor, meu Deus, somente mais, Senhor, meu Deus, uma história contada, narrada por Jesus na vida sagrada. Mas que seja, Senhor, meu Deus, uma diretriz, que seja um divisor de águas, que essa palavra se torne real na nossa vida, Senhor, independente das nossas falhas, das nossas fraquezas, que nós possamos, Senhor, nos tornar verdadeiros adoradores, ó Pai, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, que nós, Senhor, meu Deus, possamos ser adoradores por onde queremos andar. É isso, meu Senhor, que nós te pedimos, no nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Continua abençoando esse dia, Senhor. Que nós possamos ter a garantia de uma semana abençoada por causa da Tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Diga amém! Amém! Bata assim com a sua mão, a mão de quem quer ser abençoado. Jonathan, ficou muito feliz, Jonathan, de ver você aqui hoje. Uma surpresa maravilhosa, Jonathan, naquela mesinha. Parece que essa mesinha foi feita para o Jonathan. Ele se encaixa perfeitamente ali. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser restaurado de uma vez por todas, viu, Jonathan? Para você servir de testemunho para muitos. Amém? Que a sua vida possa ser um instrumento de adoração a Deus. Amado e eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja presente, seja real, não só hoje, mas para todos sempre. Podemos dizer amém. Está terminado em nome de Jesus. Ele ligou no azulzinho? Esse Homem-Aranha deveria ficar no papai.